Olá você, muito boa tarde. Está no ar a segunda edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do planeta. Flamengo define valor para vender Vinha ao River Plate da Argentina. Mercado agitado, Flamengo amplia a lista de atacantes e Tati Castellanos ganha força novamente nos bastidores. Flamengo decide vender Carrascal pelo mesmo preço que quer comprar Caio Jorge. Divulgado o novo salário do Felipe Luiz e a sua multa rescisória. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. O primeiro reforço do Flamengo para 2026 já está aqui no Rio de Janeiro. O Vitão desembarcou no Aeroporto Internacional Tom Jobim no início da manhã dessa terça-feira para realizar exames médicos e assinar o seu contrato até o final de 2029. O zagueiro de 25 anos interrompeu as suas férias no Nordeste para oficializar a sua chegada ao novo clube. Em rápidas palavras, o Vitão celebrou o acerto com o Flamengo e admitiu que já conversou com o técnico Felipe Luiz. O Vitão é o primeiro reforço do Flamengo para 2026 e atende a um requisito etário estabelecido pela diretoria rubro-negra, que visa contratar jogadores de no máximo 26 anos. O zagueiro é um velho conhecido do diretor de futebol José Boto, com quem trabalhou no Shakhtar Donetsk da Ucrânia. A transação pelo Vitão gira em torno de 10 milhões de euros, montante que corresponde a cerca de 65 milhões de reais na cotação atual. Além da quitação da dívida pelo Thiago Maia de 4,5 milhões de euros, o Flamengo ofereceu ao Internacional pagar o restante do valor à vista. O Flamengo também vai desembolsar uma quantia referente a luvas pagas ao próprio Vitão. Produção, coloca aí as imagens do Vitão desembarcando aqui no Rio de Janeiro hoje. Vestir a camisa do Flamengo, Vitão. Aqui, pode aqui. O Flamengo é o novo lado aqui, ó. Aqui, ó. Pode aqui. Vitão, pode aqui, ó. Pode aqui. Vitão, o Felipe Luiz falou com você? Você teve uma ligação com o Felipe Luiz? Como foi essa conversa? Bora, irmão, vamos. O River Plate da Argentina está interessado na contratação do lateral Matias Vinha, que inclusive o Flamengo já até recusou uma proposta da equipe argentina e definiu um valor para vender o lateral esquerdo. O River Plate vai precisar oferecer no mínimo 5 milhões de euros para que uma negociação seja aberta. O time argentino, até o momento, ainda não fez nenhuma proposta para o Flamengo. Vale destacar que o River Plate também tem a concorrência pela contratação do Vinha, porque o Beşiktaş da Turquia demonstrou interesse em ter o lateral esquerdo no seu elenco para o restante da temporada de 2025-2026. O Matias Vinha passou por uma dura recuperação após romper o ligamento do joelho no final de 2024 pelo Campeonato Brasileiro e também quebrar a perna. E por isso ele perdeu espaço para o Alexandro e para o Ayrton Lucas no elenco do Flamengo. Com pouco espaço e visando a Copa do Mundo de 2026, o Matias Vinha pode deixar o Flamengo. No entanto, o mais querido não pretende facilitar essa negociação. O lateral esquerdo uruguaio tem contrato com o Mengão até dezembro de 2028. No futebol brasileiro, o Cruzeiro também tem interesse na contratação do Vinha. O Tite chegou por lá recentemente e gosta muito do jogador, com quem já trabalhou justamente aqui no Flamengo em 2024. A diretoria rubro-negra espera resolver a situação do Vinha até a reapresentação do elenco, que vai acontecer no dia 12 de janeiro.
Com 73 jogos na bagagem, o Maracanã finalmente teve o seu descanso de partidas em 2025, depois do Jogo das Estrelas do Zico, no último sábado. Após passar pela habitual manutenção do gramado durante a pausa do futebol, a previsão é de que o estádio volte a ficar à disposição para a terceira rodada do Campeonato Carioca, agendada para o dia 21 de janeiro. Antes da volta aos jogos, o Maracanã vai receber um show no dia 3 de janeiro, da dupla Henrique e Juliano. O processo atual de manutenção não envolve a troca do gramado, mas sim uma raspagem, que é uma espécie de limpeza da grama. Uma limpeza que vai proporcionar um campo bem renovado, com maior vigor e responsivo aos tratamentos intensos para suportar a carga alta de jogos dessa próxima temporada, informou a assessoria do estádio. Alvo de críticas durante os últimos anos, o gramado do Maracanã deve novamente ser bastante utilizado em 2026, porque além da dupla Fla-Flu, que administra o estádio e novamente vão ter que disputar a Libertadores, há também a possibilidade do Vasco mandar mais partidas ali, já que São Januário deve entrar em reformas no ano que vem. O presidente do Flamengo, BAP, já deixou claro o seu desejo para que o time se transforme num Real Madrid das Américas, em termos administrativos, mas no que se refere ao campo e bola, o espelho é mesmo o Bayern de Munique da Alemanha. E isso ficou evidente com a proposta feita pelo Caio Jorge ao Cruzeiro. Além do interesse técnico do artilheiro do Campeonato Brasileiro, a vontade de contratar o atacante passa também por uma teoria parecida com a feita pelo poderoso clube alemão, a de enfraquecer os seus rivais nacionais. O Cruzeiro, por exemplo, foi o terceiro colocado no Campeonato Brasileiro de 2025 e vem numa guinada de competitividade turbinada pelo bilionário Pedro Lourenço, dono da SAF do clube. O mandatário, porém, já sinalizou que vai fazer jogo duro com o Flamengo. A proposta inicial rubro-negra foi de 30 milhões de euros, 196,7 milhões de reais na cotação atual, mas o Pedrinho, como é popularmente chamado, adiantou que não aceita negociar o Caio Jorge por menos de 50 milhões de euros, 327 milhões de reais. No Flamengo há um entendimento de que, mesmo possuindo uma condição financeira abastada, trazer destaques de grandes clubes europeus ainda é uma dificuldade em função da pouca visibilidade do futebol latino para esses centros. Por isso, se torna muito mais viável investir em jogadores de alto nível aqui do mercado nacional, que ainda geram um consequente enfraquecimento a um possível rival direto na disputa pelos títulos. A renovação do contrato do Felipe Luiz com o Flamengo revela uma negociação mais complexa do que o discurso público sugere. O novo vínculo, válido até dezembro de 2027, foi costurado a partir de uma equação delicada. O diretor conseguiu convencer o presidente Luiz Eduardo Batista a revisar dois pilares desse acordo: o salário e a multa rescisória. A avaliação interna era de que, sem ajustes, o Flamengo podia perder o treinador já no meio da temporada. O Felipe Luiz vem tendo seu nome ligado ao Atlético de Madrid. A imprensa espanhola garante que a diretoria o vê como o substituto nacional do Diego Simeone no clube. Assim, o alto comando rubro-negro defendia uma proposta mais conservadora. O presidente tentou fixar a multa em 10 milhões de euros, 65,6 milhões de reais na cotação atual, como forma de desestimular qualquer investida externa, com o argumento de evitar uma instabilidade técnica e proteger um projeto esportivo ainda em consolidação. Ainda segundo apurou a reportagem, a leitura do José Boto, porém, foi diferente. Para ele, uma cláusula excessivamente alta poderia travar a negociação e criar desgastes desnecessários ao treinador. O consenso veio com a redução da multa para 4,5 milhões de euros. A cláusula mais baixa, especificamente em caso de uma proposta da Europa, funciona como um sinal de confiança, porém, reconhece que a sua permanência não pode ser garantida apenas por barreiras contratuais.
O salário do Felipe Luiz foi reajustado de R$300 mil mensais para R$2,4 milhões mensais. O valor, que já engloba toda a comissão técnica, é um dos maiores salários de um técnico do Brasil. Maravilha, se você está curtindo esse programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá esse prazer, me ajuda aí, aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali, dá uma hypada no vídeo e pronto, valeu, muito obrigado. O Flamengo bateu um martelo e definiu o valor mínimo para iniciar qualquer conversa envolvendo a venda do Jorge Carrascal. Segundo a apuração do jornalista Bruno Andrade, o clube só aceita discutir o negócio a partir de 30 milhões de euros, cifra considerada altíssima até mesmo para o padrão europeu. O movimento acontece após o atacante colombiano receber sondagens concretas de dois pesos pesados do continente, o Napoli da Itália e o Olympique de Marseille da França. As equipes buscam reforços de lado de campo para a janela de inverno e colocaram Carrascal entre os seus principais alvos. Apesar do interesse estrangeiro, o Flamengo não demonstra pressa e nem necessidade de negociar. Internamente, a avaliação é de que o jogador se tornou uma peça-chave no sistema ofensivo e que uma saída agora poderia comprometer o planejamento esportivo dessa temporada. Contratado recentemente ao Dinamo de Moscou por cerca de 12 milhões de euros, o Jorge Carrascal rapidamente ganhou espaço e confiança da comissão técnica comandada pelo Felipe Luiz. A sua versatilidade, capacidade de quebrar linhas e intensidade sem a bola pesaram muito para a diretoria contratá-lo como ativo estratégico. O contrato do colombiano vai até o final de 2029, o que dá ao Flamengo total controle da situação. Com esse cenário, a diretoria do clube entende que pode impor condições duras ao mercado, evitando assim negociações precipitadas ou abaixo do valor considerado justo. Além disso, o rubro-negro enxerga a janela de inverno europeia como um momento de maior pressão por parte dos compradores, o que reforça a decisão de não baixar a pedida nesse primeiro momento. Além do artilheiro do Campeonato Brasileiro, Caio Jorge, o Flamengo continua monitorando o nome do Tati Castellanos, centroavante da Lazio de 27 anos. Mesmo com os italianos fazendo o jogo duro e negando uma proposta de 22 milhões de euros, uma situação envolvendo o jogador pode favorecer um possível acordo. No último final de semana, o Castellanos começou a partida contra o Udinese no banco de reservas, no empate pelo campeonato italiano, entrando apenas aos 29 minutos do segundo tempo, algo que fez a imprensa italiana especular de que seria um sinal claro de uma possível negociação com o Flamengo. De acordo com o site italiano Sky Sports, o Mengão segue de olho no jogador e o fato do atacante ter virado reserva pode indicar uma possível transferência para o Brasil. Vale destacar que o Tati Castellanos não nutre um carinho tão especial dos torcedores da Lazio, além de perder espaço para o atacante holandês Tijani Noslan. Outro ponto é que, além do Flamengo, o West Ham da Inglaterra também estaria monitorando a situação do argentino. Mesmo com a imprensa italiana aumentando os rumores de uma possível transferência do Castellanos para o Flamengo, o diretor Angelo Fabiani, da Lazio, minimizou a situação. Aspas, a escalação do Castellanos contra o Udinese é uma decisão puramente técnica. O mercado de transferências não tem nada a ver com isso. São rumores completamente infundados. Nunca recebemos ofertas, nem nenhum jogador foi associado a nós. Estamos monitorando a situação e vamos fazer de tudo o que pudermos para alcançarmos o resultado que almejamos, disse lá o Fabiani em entrevista à DAZN no sábado passado. Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado desse nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Não esqueça de deixar aquele like maneiro e de dar uma hypada nesse vídeo, porque isso aí é muito importante para o nosso crescimento no YouTube. Um forte abraço para você e bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!